Oi, gente, boa noite. O pessoal está chegando aqui para passar uma horinha com a gente para conversar um pouco sobre odontologia. Então, estamos esperando o pessoal entrar. Vamos conversar hoje aqui sobre um pouquinho sobre o curso da Odonto, vamos falar alguns diferenciais da profissão. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Letícia, sou cirurgiã dentista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein e sou a coordenadora da graduação de odontologia. E hoje nosso objetivo de estar aqui é justamente para a gente conversar um pouco sobre a própria graduação e contar o que é diferente, né? O que tem de diferente num curso de graduação de odontologia que acontece dentro do Einstein. Vocês vão ver que tem bastante coisa aí diferente e a gente quer aproveitar para explicar esses diferenciais aqui para vocês. Além disso, a gente trouxe duas alunas aqui, nossa, né, que são alunas matriculadas aqui na graduação de odonto, para contar também um pouco sobre como que é o dia a dia aqui na faculdade, para falar um pouco do vestibular. A gente recebe muita pergunta, né, perguntando se é muito difícil, o que tem que fazer para se preparar. Então a gente vai aproveitar para falar um pouquinho também aí sobre o vestibular, que está perto, né? E também vamos falar um pouco da carreira de odontologia. Quais são as possibilidades? Acho que esse é um momento, né, que a gente fica mesmo na dúvida. Vai para qual área? É a área da saúde? E dentro da saúde tem tantas possibilidades. O que tem de diferente? O que tem de possibilidade na odontologia? Então, o objetivo é a gente esclarecer um pouquinho. Vocês podem fazer perguntas, isso é muito legal. A gente fica recebendo aqui todas as perguntas de vocês. E aí, à medida que a gente vai explicando, a gente vai também tirando todas essas dúvidas. Tá bom? Então, eu vou começar falando um pouco do curso da graduação de odontologia. Né? Então, hoje, o curso de graduação de odontologia ele acontece dentro de um ecossistema gigante de saúde, que é o Einstein. Muitas vezes, as pessoas ainda associam, né, o Einstein ao hospital no Morumbi. E, de fato, esse é um braço nosso, um braço importante, que faz 70 anos, né? Nossa história começa aí com a construção do hospital. Mas o que é interessante hoje? O Einstein ele é um grande ecossistema de saúde que tem vários braços que se articulam. Então a gente tem o braço do hospital no Morumbi, a gente tem um braço que as pessoas às vezes desconhecem, mas a gente tem uma parceria público-privada, o que já faz com que o Einstein atenda hoje mais pacientes via SUS do que paciente privado. Né? Então, a gente faz, por exemplo, a gestão de unidades básicas de saúde aqui do nosso entorno, de hospitais, e isso também nos dá a possibilidade, né, de colocar o nosso aluno também nessa prática. Além disso, a gente tem todo um braço dedicado à pesquisa, que é uma coisa que eu vou contar para vocês e que a gente estimula muito na graduação. A gente tem laboratórios super modernos, com todos os tipos de equipamento para realizar pesquisa. A gente tem um braço, uma diretoria de inovação, né? E isso é fundamental. Às vezes as pessoas não sabem, mas o Einstein, no ano passado, por exemplo, foi eleito como a instituição mais inovadora do Brasil. Né? E isso concorrendo com outras áreas, não só com empresas ou instituições da área da saúde. E aí isso é muito legal, porque a gente consegue fazer com que todo esse braço, toda essa dedicação à inovação que o Einstein tem, também venha para a graduação de odontologia, né? E para os outros cursos. Então a gente tem parcerias aí, os alunos podem rodar pelas startups que estão incubadas aqui, o próprio pessoal da inovação vem dar aula para os nossos alunos para explicar, né, qual que é o método de inovar. E a gente tem o braço do ensino, né, que vai hoje, né, a gente tem desde creche até, né, mas do ensino médio, técnico até o pós-doutorado. Então, na verdade, esse grande ecossistema de saúde, ele se conversa. Né? E hoje, o que a gente faz aqui dentro desse ecossistema? A gente entende que a gente precisa ter um atendimento do paciente, que a gente fala que é assistência, a gente precisa ter a pesquisa, a gente precisa ter o ensino e a gente precisa ter a inovação. E tudo isso andando junto. Né? Porque é aí que a gente vai conseguir, de fato, trazer contribuir para melhorar a saúde, especialmente aqui do nosso país. Então, acho que esse é o panorama geral. E aí surge um curso de graduação em odontologia dentro desse ecossistema. E isso torna, né, o curso muito diferente. Primeiro porque ele já nasce num sistema de saúde em funcionamento. Então, mais, né, a gente vai muito além de uma sala de aula e laboratório. A gente tem esse cenário real, né, para conseguir colocar e imergir o nosso aluno dentro desse cenário real. É um curso de odontologia que necessariamente nasce multiprofissional. E isso para a odontologia é uma grande mudança. As pessoas ainda, né, acabam achando que a odontologia é só um atendimento de um profissional sozinho, isolado num consultório. Certamente, depois a gente vai falar de carreira, a clínica, o consultório, é uma grande possibilidade para o cirurgião dentista. Mas o que não dá mais é para o dentista ficar isolado sozinho. Né? Ele precisa entender que a odontologia, ela obrigatoriamente, para a gente trazer um melhor atendimento para o nosso paciente, ela precisa conversar com as outras áreas da saúde. Né? Então, independente de onde o dentista está, se um paciente chega e ele toma uma medicação, por exemplo, ele está anticoagulado,
tem risco de sangramento, eu preciso conversar com o médico, discutir. Às vezes ele está ali, né, tem uma pneumonia, está fazendo fisioterapia respiratória, eu vou fazer um procedimento, vai atrapalhar a parte da físio, preciso discutir com o físio, qual que é a prioridade, qual é o momento. Então, independente, né, da onde o dentista tiver, ele precisa ter esse olhar e esse entendimento que a boca faz parte do todo, né? E que tem impactos da boca para o corpo, do corpo para a boca, e que a gente precisa conversar e entender como que a odontologia conversa com cada uma dessas áreas. E estando na instituição, né, multiprofissional, isso é mais do que natural. A gente consegue ter essas integrações. E acho que um outro grande diferencial de fazer a odontologia aqui dentro do Einstein é que a gente é o único curso que na matriz curricular, de forma estruturada, capacita, né, o futuro cirurgião dentista para atuar em todos os cenários, quer seja clínica, consultório, né, ou então um atendimento à beira-leito. Isso pode acontecer dentro do hospital ou pode acontecer, por exemplo, um atendimento domiciliar, um paciente acamado, né, um paciente que não tem condições aí de sair de casa e que então precisa receber esse atendimento odontológico à beira-leito na sua casa. Então, acho que esse é aí um diferencial bastante importante e muito conectado, né, com os desafios da saúde atual, muito conectado com essa mudança que a gente observa de perfil demográfico, porque a gente está vendo aí o envelhecimento da população, mais diagnósticos de demência, muitas pessoas hoje convivendo com doenças, né, e muitas vezes a custa de tratamentos, medicações, terapias, e o que a gente tem visto? Que interfere diretamente no tratamento odontológico. Então, hoje, o cirurgião dentista precisa estar empoderado de tudo isso para poder realizar uma boa prática. Lembrando, né, que a gente é um profissional que tem muita autonomia. O dentista, assim como o médico, né, são as duas profissões que têm total autonomia pela sua profissão, né, de poder prescrever qualquer medicação, de solicitar exames, de internar paciente. Então, para a gente fazer os nossos procedimentos que são complexos, a gente precisa ter esse entendimento da saúde geral e o impacto de tudo isso para que, aí sim, né, de forma competente, a gente consiga manejar a região de cabeça e pescoço e saber realizar todo tipo de intercorrência ali inerente ao procedimento que a gente vai realizar, né? Então, acho que isso é muito importante e a gente resgata, né, estando dentro de uma instituição como o Einstein, que tem um foco na saúde de uma maneira geral, a gente, com curso de graduação aqui dentro da instituição, resgata toda essa relação da saúde geral com a saúde bucal. Hoje tem muito mais literatura científica mostrando que questões odontológicas geram, né, eventualmente aí problemas cardiovasculares, né? A gente sabe, por exemplo, que diabetes, né, a doença periodontal piora a diabetes, pode ser causa, e vice-versa, a diabetes também piora uma doença periodontal, por exemplo. Tem estudos já mostrando que doença periodontal pode ter aí, ser algum gatilho, tá de alguma forma relacionado à demência, como o Alzheimer, por exemplo. Então, a gente começa a entender ali que é fundamental esse dentista ter essa formação mais ampla. E é isso que a gente organizou aqui dentro do Einstein. Então, o nosso aluno, ele vai para um laboratório fazer a prática pré-clínica e depois ele vai para uma clínica escola, onde ele vai fazer atendimento ambulatorial, consultório, clínica de todas as especialidades, né? E também ele vai para o laboratório pré-atendimento à beira-leito, para depois ir rodar no atendimento no hospital e rodar também com visitas domiciliares, fazendo atendimento em casa, né? Então, a gente consegue deixar aí essa formação mais completa. Por isso que a gente tem aqui no nosso curso hoje 5 anos, né, a duração do nosso curso hoje são 5 anos, período integral, tá? Porque a gente entende que para formar um bom dentista, você precisa ter ali uma parte teórica, técnico-científica, com uma carga horária importante, né? Porque a gente precisa desenvolver o raciocínio clínico, né, desse profissional. Então, precisa ter esse entendimento, saber essa relação, como que ele vai pensar para poder fazer os procedimentos dele, né? E precisa ter a prática também, né? A gente sabe que ainda tem uma destreza, uma habilidade manual, um treinamento manual que é necessário. O cirurgião dentista, ele sai um clínico geral, né? Mas ele sai um clínico geral que faz extrações dentárias, que faz endodontia, que é o canal, faz as restaurações. Então, a gente precisa ter ali um treinamento bastante intenso durante toda a nossa graduação. E é isso que a gente procura fazer aqui. Outras coisas que eu acho que são importantes, né? Estágio. Nosso estágio começa no primeiro mês de aula. Então, deu um mês de aula, os nossos alunos já vão para o campo.
Ah, é para fazer um procedimento odontológico? Claro que não, né? Nesse primeiro mês de aula, a gente quer isso, ampliar a visão de saúde, mostrar, né, como é que funciona o Sistema Único de Saúde, como é que é esse atendimento na prática, né, quais são os princípios do SUS. A gente sai, vai além da sala de aula e faz os nossos alunos irem para campo, desenvolver ali todo esse conhecimento, a empatia e esse entendimento de um atendimento multidisciplinar, né? Outra coisa importante, os nossos alunos têm a possibilidade de fazer tutoria. Então, nossos alunos no segundo ano, por exemplo, já vão acompanhar cirurgias no centro cirúrgico. E aí conseguem ver cirurgias com bucomaxilo, cirurgias, né, na odontologia hospitalar. Isso é importante também para dar aí para o aluno uma formação mais ampliada. Outro diferencial importante é a gestão profissional. A gente tem gestão profissional e inovação do primeiro até o último ano. Então, a gente tem ali toda uma grade voltada a empoderar o dentista para que depois ele consiga organizar e planejar a sua carreira. E acho que isso faz muita diferença para o dentista sair ali, né, já sabendo como montar um consultório se ele quiser, como precificar aquilo que ele vai realizar depois e quais outras possibilidades de carreira que existem, né? Nosso último ano de curso também, ele é como se fosse um internato. Ele é um atendimento em todos os cenários, consultório, hospital, né, e home care. E o aluno tem essa possibilidade de aí treinar ainda mais esse atendimento, já simulando um ambiente completamente real. Então, acho que esses são aí diferenciais bastante importantes, né? Eu estou aqui com as nossas alunas também. Então, hoje eu estou com a Mel e estou com a Valentine aqui, tá? Elas vão se apresentar. Oi. Elas estão no primeiro ano do curso, na verdade, então elas acabaram aí de começar a graduação de odonto e foi muito legal elas toparem vir aqui, porque tem muita gente que pergunta e fica na dúvida, né, com relação ao vestibular, como se preparar. Então ainda está super fresquinho ali, né? Elas acabaram de passar por isso, entraram recentemente aqui na faculdade e aí eu trouxe então elas para ajudar vocês a tirar as dúvidas. Mandem aí, né? Eu sei que estão chegando aqui as perguntas, mandem as perguntas, as dúvidas, né, sobre vestibular, sobre o curso, e aí a gente vai falando aqui um pouquinho mais, tá? Então, para começar, eu já vou aqui pedir para elas contarem como que foi essa escolha primeiro aqui do Einstein, da nossa graduação. Oi, pessoal, eu sou a Mel, estou no segundo semestre e para mim foi um grande diferencial mesmo ir conhecer o Einstein e entender as possibilidades que ele pode oferecer para o meu futuro. Por exemplo, a estrutura de tecnologia é bizarra, é muito grande, é muito ampla, é muita oportunidade que a gente tem ao conviver com professores altamente especializados, ao ponto da gente ter liberdade de chegar e falar: professor, eu gostei disso, você pode me explicar mais? E a gente vai ter esse feedback, essa resposta. E também falando um pouco do ramo profissional, que a gente tem uma liberdade de fazer o estágio desde o primeiro semestre, e é um baita diferencial, porque a partir do momento que a gente aprende as coisas na sala de aula, é muito teórico, mas a gente vai na UBS e a gente entende como isso funciona na prática. Então, fica um mix ali muito gostoso, porque a gente aprende e a gente vê. Então, a gente fala: eu aprendi isso na aula. Isso é totalmente diferente, porque, tipo, muitas pessoas falam que o primeiro ano é muito maçante, porque é muito tranquilo, a gente não vê nada. E no Einstein, a gente tem opção de sobra para fazer, e se a gente tem interesse em acompanhar os professores, a gente pode, e os nossos preceptores de estágio estão super abertos a tirarem nossas dúvidas, nas visitas domiciliares, acompanhando os atendimentos no consultório mesmo, e é demais. Também, outra coisa que me chamou muita atenção foi muita coisa em trabalho em equipe, que a gente tem um método ativo, do ensino ativo, e a gente senta em grupos. Todo semestre muda esse grupo e é uma coisa muito interessante, porque a gente precisa do outro. E esse método ensina a gente a isso, como ali correlacionar todas as pessoas, as opiniões diferentes, tendo também um método de receber o feedback 3 vezes por semestre, onde a gente avalia os parceiros do grupo e os parceiros do grupo nos avaliam com o feedback do professor também. Isso é muito diferente, porque a gente precisa disso, a gente precisa desse convívio com o outro, sendo da área da saúde. E essa multidisciplinariedade é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de discutir com a físio, com a enfermagem, coisas que realmente é necessário, porque o corpo é um e a gente não consegue colocar carreiras separadas. E isso foi muito legal para mim. Oi, eu sou a Valentine e também uma das coisas que mais me surpreendeu em todo o ecossistema Einstein foi a infraestrutura. Eu sempre soube que se eu entrasse no Einstein eu ia ter todo o suporte, eu ia ter todo o apoio, assim,
que muitas vezes carecem em algumas outras instituições, em alguns outros setores. E aqui no Einstein eu sei que eu sempre ia ter esse suporte, tanto vindo dos professores quanto da coordenação. É sempre um carinho que eles têm com a gente tem com eles, mesmo sendo muito novos, a gente ainda tem como contar. Foi exatamente o que a Mel falou. Essa liberdade de chegar e falar, olha, tenho uma dúvida em tal questão, ou tenho uma dúvida em tal área, ou em tal matéria, e eles vão sempre explicar para a gente, vão sempre ter essa liberdade, vão sempre chegar com toda a dedicação. Outra coisa também que me surpreendeu muito quando eu vim para o Einstein foram os laboratórios, que eu sempre quis colocar a mão na massa. Eu sou uma pessoa muito imediatista, então eu gosto muito, muito, muito de ser prática, né? E quando eu entrei assim no Einstein e eu vi aquelas salas, eu vi o laboratório, principalmente o laboratório de odontologia, que tem as cabeças, e a gente tem um contato muito parecido com o que é, na verdade, na vida real, eu me apaixonei. Foi uma emoção muito forte, eu gostei muito, eu me senti em casa, eu me senti como se eu tivesse sido destinada a minha vida toda a fazer aquilo, porque é uma experiência muito diferente, que você não vê em tantos lugares. Então, é um diferencial muito grande você encontrar um laboratório especializado na área de odontologia, com todos os parâmetros, com todas as ferramentas, todas dedicadas à odontologia em si. Outra coisa também que me deixou muito, 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 assim, animada para vir para o Einstein foi o vestibular, que é um vestibular dinâmico. Você tem a parte que é múltipla escolha, você tem a parte que é de redação e tem a parte escrita, mas eu sempre fui muito dedicada, sempre peguei vários simulados, fiz os vestibulares os vestibulares do Einstein, fiz conforme os anos iam passando, e aí fui tirando dúvidas, e foi bem tranquilo, assim. É pesado para a gente estar fazendo tudo agora, óbvio, tem a pressão, tem as expectativas dos pais, as nossas próprias expectativas que a gente mesmo se impõe, e isso é muito óbvio que a gente vai ter essa pressão e vai ter toda essa descarga. Porém, é um vestibular que não é tão cansativo por ele ter várias partes e ter várias matérias que se complementam, justamente pegando novamente a ideia da Mel, de interdisciplinariedade, né? A gente vai tendo esse contato já desde o início, que é muito bom, e aí é puxado, de certa forma, por a gente estar com essa pressão, mas foi bem, assim, tranquilo para mim, porque eu fui entendendo, eu fui lendo, fui descansando a mente, eventualmente, de acordo com as partes. Então, é uma coisa que me relaxou também, em questão de vir para o Einstein, que não é impossível, é um vestibular que dá para fazer, você consegue entrar aqui no Einstein, realizar o sonho de estar aqui estudando numa instituição tão renomada, numa instituição de tantos anos aí de pesquisas, de trabalhos, de tudo, né? É o Albert Einstein. Então, para mim, foi isso. Acho que elas trouxeram aí né, dicas valiosas. Então, o nosso vestibular, eles são aí 50 testes, né, 5 dissertativas e a redação. Então, é uma prova um pouco mais longa, são 5 horas, né, meninas? Então, tem que se preparar aí para 5 horas, mas que você consegue ir ali passando por diversas atividades, e quando bem planejado, é totalmente possível. Então, é importante aí, acho que a principal dica foi: peguem as provas anteriores, que vocês conseguem pegar no site da VUNESP, e isso ajuda aí a fazer o treino, se planejar, ver tempo, né? Então, é importante aí esse planejamento. Olha, chegaram algumas perguntas aqui, são perguntas boas, né, para a gente falar um pouquinho da carreira da odonto. A primeira é: como que eu enxergo aqui o futuro da odontologia no Brasil e no mundo, né? Eu acho que, assim, a odontologia, ela vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Eu acho que os últimos, especialmente aí 10 anos, a gente teve uma evolução desde a parte tecnológica mesmo, de material, equipamento, né? Então, desde resinas que têm propriedades ali muito melhores do que já tiveram, até os próprios, né, scanners intraoral, outras modalidades aí de equipamentos. Então, assim, a gente teve a grande portabilidade da odontologia. Hoje a gente tem consultórios portáteis, né, que nos possibilitam esse atendimento muito adequado à beira-leito, coisa que, assim, há 15 anos atrás era mais complicado. Quando eu ia atender aqui no hospital, às vezes tinha que levar paciente para o centro cirúrgico, tinha que fazer uma programação, tentar ter um consultório. Hoje não, né? Então, assim, acho que em termos de equipamento e material, a odontologia evoluiu bastante, e isso deu, né, trouxe uma nova possibilidade de atendimento, né, ampliou a nossa possibilidade.
E eu acho que uma outra grande mudança é que a gente também foi consolidando e entendendo o dentista e o papel dele na saúde geral, tá? Então, como eu estava falando para vocês lá no começo, hoje é muito mais robusto, né? É muito mais robusta a literatura e mostrando o impacto que a boca causa no corpo e vice-versa. E aí a gente começa a entender que o dentista, ele também vai impactar em desfechos, né? Ele consegue impactar, por exemplo, em aumento de sobrevida de pacientes oncológicos, por exemplo. Então, eu acho que, assim, a odontologia, nesses últimos anos, vem se resgatando, né, enquanto uma profissão de saúde de alto impacto, tá? Além de toda essa parte de saúde, né, tem uma evolução grande também da parte estética. Eu sempre falo que a boca ela é uma parte central, né? A gente se relaciona pela boca, se alimenta, né? Então, tem um impacto no ser humano, né? É muito importante. Então, acho que a odonto ela vem aí nesses últimos anos se reposicionando, mostrando mesmo, né, a sua força enquanto impacto na saúde. E eu acho que existiu, especialmente no Brasil, isso no mundo, tá? No Brasil, eu acho que a gente acabou aí enfrentando uma questão com o número de faculdades. Isso foi uma coisa que a gente discutiu aqui internamente, né? O número de faculdades cresceu de uma forma desordenada e aí, infelizmente, isso impactou na qualidade e na formação do cirurgião dentista. Teve um boom de profissionais lançado no mercado que não estavam preparados para essa complexidade que é a nossa profissão. E, obviamente, isso traz consequências, né? O que a gente vê hoje? Né? Falar, então o mercado está saturado? De bons profissionais, não, muito pelo contrário. Né? Eu acho que os próximos anos existirá uma falta de bons dentistas. Né? E aquele que estiver bem formado vai sair muito na frente. O que é estar bem formado? Não dá só para ter um olhar para a parte técnico-científica. É fundamental e não dá para abrir mão disso. Mas a gente precisa de uma formação mais ampliada, né? Que é que eu estou falando aqui, para a gente estar conectado com os desafios que a saúde nos impõe hoje. Então, o dentista precisa entender de uma odontologia baseada em evidência? Claro, ele tem que fazer uma prática baseada em evidência científica, mas ele também precisa ser letrado em tecnologia, né? Precisa ser letrado em inovação, ele precisa pensar de forma diferente. A gente tem hoje muito recurso e está vindo uma onda aí, né, que a gente nem consegue dizer qual que vai ser a tecnologia daqui 5, 6 anos, porque está tudo muito veloz, muito rápido. Então, eu acho que o profissional hoje, que tiver essa formação ampliada, técnico-científica sólida, colocar ali habilidades de gestão, habilidades socioemocionais, habilidades com tecnologia, né, certamente não tem ainda, né? Existe um gap disso no mercado e aí a gente vai precisar muito desse profissional. A odontologia não é uma profissão que está aí ameaçada pela inteligência artificial. Vai mudar a forma de atender o paciente? Vai. Preciso entender disso? Preciso. Né? Mas o dentista ainda vai ser bastante necessário. Então, eu acho que assim, tem um futuro aí nos próximos anos, até por essa falta de profissional bem qualificado e adequado para o mundo de hoje, que aqueles que tiverem essa formação certamente vão surfar aí nessa onda. Acho que tem pergunta para as meninas também. Pode responder, Mel. Vou ler aqui. Como vocês se prepararam para o processo seletivo? Quer falar? Pode falar. Eu fui muito nisso de prova antiga, porque eu vi que, tipo, era isso. Por mais que eu tivesse estudado o ano inteiro, num cursinho, eu estava fazendo cursinho junto com o terceiro ano, chegou um momento que, acho que foi agosto, eu falei, meu, não dá, preciso fazer prova antiga. Eu peguei desde 2021 e eu ia, porque tem bastante prova da enfermagem, mas é a mesma coisa, a prova tem a mesma estrutura e são até as mesmas questões. Não 2025, mas as questões para se preparar. E foi muito tranquilo. Depois de eu fazer muita questão, você percebe até um certo padrão da questão VUNESP. Então, você vem muito mais tranquilo para o vestibular. É claro, é muito pressão e não vai ficar mais tranquilo no dia do vestibular. Mas já ajuda porque você já está familiarizado com aquela escrita, com aquele tipo de pergunta. Então, exatamente. Uma coisa que eu fazia também era pegar a redação e fazer seguidas, assim, com os mesmos temas da VUNESP, com diferentes anos e diferentes temas, né? Porque é uma coisa que varia muito todo ano, né? A gente não tem como prever tanto, mas tem como ter uma ideia do qual é o assunto que está sendo mais comentado no momento. O que é que está mais em voga. E aí você ir nessa reta do que está sendo mais comentado, do que está sendo mais falado, é uma boa, porque algumas vezes acaba sendo bem um repertório muito bem explorado pela VUNESP, né? Que é a atualidade, é o que está acontecendo no momento.
Outra coisa que eu fiz também, além de pegar as provas antigas que a Mel citou, eu fui muito pelo padrão da prova. E fui descobrindo o meu próprio padrão. O que me encaixa melhor? Eu fazer a redação primeiro, eu deixar as dissertativas para o final, eu fazer primeiro as múltiplas escolhas, o que me encaixa melhor? É meio que um processo de autoconhecimento, né? Você vai se descobrindo e vai descobrindo o que se encaixa de fato na sua rotina e o que se encaixa de fato em você como pessoa, no seu conhecimento, em tudo que você, no seu próprio padrão, né? Em tudo que você aprendeu, onde você se desenvolve mais. Se é primeiro na redação, eu ia muito primeiro na redação, porque eu gosto de escrever, eu gosto de entender e eu gosto de já meio que tirar essa parte da lista de coisas, de certa forma, que a gente tem para fazer lá no dia, né? Então, eu já gosto de riscar a redação da minha lista, já relaxar um pouco e falar, ufa, acabei a redação, que muitas vezes é o que me deixa mais tensa, embora eu ainda goste de escrever, mas é uma das coisas que deixa, acredito eu, a maioria das pessoas bem tensa, né? Então, eu já tiro isso, vou para as múltiplas escolhas e deixo as que são de dissertativas, que podem demorar um pouquinho mais para o final, até porque o tempo são 5 horas, então dá para fazer. Parece, às vezes, curto ou parece muito tempo, mas dá para fazer. É só ir com calma, respirar fundo, que dá para fazer. Outra coisa também que eu fiz foi também estudar os padrões da dissertativa. Eu estudei os padrões das múltiplas escolhas, mas estudei também os da dissertativa, que não tem como a gente prever, óbvio, né? É muito complicado tentar entender como que vai cair na parte de inglês ou na parte de física e etc. Mas eu fui tentando pegar um padrão. O que eles ainda não cobraram, né? O que eu posso melhorar, aprimorar no que eu já sei e do que eu não sei, né? A parte de inglês também eu achei muito padrão. É sempre a questão de você ter uma compreensão de leitura, toda a parte de compreender mesmo o texto em inglês e transferir para o português. E eu acho que é isso. Só uma coisa que eu lembrei, no começo do ano, quando foi para fazer o vestibular, eu me desesperei muito por conta do edital da VUNESP, porque aparecia, tipo, lista de matérias, assim, que iam cair, e daí caía tudo. Daí eu fiquei, meu Deus do céu. Daí eu passei o ano inteiro desesperada com aquela lista, tentando estudar tudo. Só que, por mais que a gente tente, a gente não consegue estudar tudo muito bem para você ficar apto a fazer qualquer questão que caia de qualquer matéria. Então, eu deixei um pouquinho de lado o edital e fui realmente para a prova, para a prática, porque eu me desesperei com o edital e acho que vocês também devem estar se desesperando, porque é muita coisa. Daí você olha aquilo e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas dá. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Agora a segunda questão? Isso. Ah, tá. Por que odonto no Einstein e não em outras instituições? Bom, acho que a gente falou um pouquinho sobre a infraestrutura, sobre todas as oportunidades, as portas que o Einstein abre, mas eu acho que uma das coisas principais que faz o Einstein ser o Einstein é o contato que a gente tem com o hospital. É essa facilidade que a gente tem com os outros ecossistemas também, com as UBSs, é o contato que a gente tem com os médicos, com os professores, que é um diferencial muito grande que eu não, na fase que eu estava em escolha ainda das faculdades que eu ia fazer, que eu não vi em outras. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e sempre gostei, é olhar a história por trás da faculdade. Qual os princípios, quais são os principais princípios, o que é que a faculdade ela explora dos alunos, o que ela procura, quais são as qualidades que a faculdade está desenvolvendo nos alunos e está procurando também, né? E o Einstein, por mais que ele seja muito conhecido como hospital, a faculdade também é muito renomada pela infraestrutura, né? Aqui a gente tem tudo. A Letícia, nossa coordenadora, no primeiro dia de aula, falou pra gente, o que vocês quiserem, o Einstein pode fazer por vocês, o Einstein dá conta, o que vocês, tiverem vontade e se for cabível, a gente consegue fazer. E isso foi uma das coisas, que eu ouvi e falei, caramba, eu não tive esse suporte em nenhuma outra instituição, eu não tive essa ideia de poder conquistar o mundo em nenhuma outra instituição, que eu soubesse que realmente tivesse a capacidade, sabe, o nome, os princípios e as qualidades de fato para poder realizar esse sonho, o meu sonho, ou o sonho de ver todo mundo, né, o sonho das pessoas que estão fazendo a graduação. Então, eu acho que esse foi um diferencial muito grande, a questão da infraestrutura e do suporte que a gente tem aqui dentro.
Eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou completamente apaixonada pela estrutura do Einstein, mas eu acho que essa parte da hospitalar é demais, porque tipo, você tem um contato muito real, porque a gente tem muita proximidade com o hospital. E ter uma disciplina de odontologia hospitalar é uma coisa muito legal. Eu não sabia que existia isso antes de entrar no Einstein, porque é meio escondido até. Você não consegue saber que tipo, em cada hospital é obrigatório ter um dentista. Eu não sabia disso e ao chegar aqui eu fiquei, uau, fiquei encantada que a gente pode ter essa oportunidade de descobrir como é a rotina e sem falar da estrutura, que é muito boa. E o laser da Letícia, que, meu, isso é demais. A gente tem uma disciplina só de laser e é uma coisa que eu não vi em outras faculdades. E esse suporte que eles dão pra gente é demais. A gente tem uma proximidade muito grande com a Letícia. Ela dá uma abertura pra gente conversar, discutir qualquer coisa. É uma abertura muito próxima ali. E eu me sinto muito acolhida e os princípios são demais. Eu vejo que é uma faculdade muito humana, assim, que te prepara para ser uma pessoa realmente humana. Ao ponto da gente ir na UBS, fazer a vista domiciliar no primeiro semestre, você já começa a ficar, meu, eu estou saindo aqui de uma bolha, que é demais a estrutura da faculdade, e eu estou indo para um lugar de vulnerabilidade, no qual fica ali um choque entre a minha bolha e o mundo, e é demais a gente poder ter esse tipo de experiência para se botar realmente no lugar do próximo e se tornar um profissional mais humano. E esses princípios do Einstein, eles fazem com que nós alcancemos isso, e para mim isso é demais. Outra coisa, outra coisinha que eu lembrei também aqui no Einstein são as matérias que a gente tem. A Mel comentou da do laser, mas a gente também tem odontologia baseada em evidência, tem a morfologia nos laboratórios, tem bioética, que são matérias que nas outras faculdades não são tão exploradas quanto aqui, né? Há de ter só uma matéria de laser para a gente poder entender como isso pode ser aplicado no nosso dia a dia, no cotidiano da clínica, seja no contexto também hospitalar, já é um grande diferencial, porque é o contato também com uma tecnologia que não está disponível em outros hospitais, ou em outros lugares, ou em outras faculdades, e a gente tem um contato e um conhecimento prévio muito grande aqui, o que é muito legal. Além disso também, como bem colocado pela Mel, a gente tem contato com as UBSs e a gente também tem essa quebra de expectativa em relação ao que acontece assim, dentro e o que acontece fora. Muitas vezes, por a gente estar aqui dentro, tem toda essa ideia de, vou somente trabalhar no hospital, vou ter só os luxos, vou ficar no consultório, vou virar assim, não vou ter o contato com as pessoas de verdade, o que acontece de verdade na nossa sociedade, né? Então, a gente tem essa quebra de expectativa de que, pessoas que fazem odontologia, os dentistas, cirurgião, só fica dentro do consultório, na clínica, não faz o contato, assim, do dia a dia, mas não, de fato a gente vai lá, a gente tem a quebra de expectativa, mais uma vez, do que realmente acontece. E isso me encantou muito também, como colocado pela Mel, porque é uma coisa que nem sempre é oferecida, essa ideia de a gente poder ter o contato pessoal, esse contato interpessoal com as pessoas e poder descobrir que não é só a nossa realidade. Tem o do próximo também, tem a questão de ter outras realidades que nem sempre condizem com o que a gente coloca, com o que a gente pensa da sociedade em si. Acho que só para fechar a pergunta, desculpa, é que eu acabei me lembrando da parte que eles dão suporte à pesquisa, que aqui a gente é muito incentivado a pesquisar. Até conversando há um tempinho atrás, a gente estava falando do Journal Club, que é um programa à tarde, uma atividade extracurricular, que você tem contato com os artigos do mundo inteiro e a gente discute esses artigos em sala. E é uma oportunidade muito legal, porque a gente está dentro do mundo. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo para pesquisas na odontologia. Não só na odontologia, como em todas as áreas da saúde. Então, é uma oportunidade muito legal que a gente tem de realmente entender o que está acontecendo no mundo, o que eu posso pesquisar. Então, é muito influente na pesquisa também. Muito bom, nada como ouvirem as nossas alunas, né, contando. O Journal Club realmente, assim, é um orgulho que a gente tem aqui dentro da graduação de odonto. A gente começou pequenininho, foi crescendo, e aí a gente conseguiu formar realmente uma rede de professores, alunos, que estão ali para discutir ciência e para produzir ciência, né? Então, isso a gente incentiva muito na nossa graduação. A gente já tem alunos que têm bolsas, né, FAPESP, enfim, outras bolsas de suporte para poder realizar pesquisa, intercâmbio. Então, a gente tem parcerias internacionais. O nosso objetivo, né, é fazer essa troca mesmo, que o aluno tenha a oportunidade de vivenciar também experiências fora. Então, tudo isso acontece na odonto. Tem uma pergunta até, né, puxando um pouco do gancho do que a Valê falou, que são quais as principais áreas aí, né, em crescimento, o que está crescendo dentro da odontologia.
Acho assim, o que é importante, né, a gente entender? A odonto expandiu muito. Se você tem essa formação mais ampliada hoje, o dentista ele tem a possibilidade de atuar em clínica, em hospital, né? O home care que explodiu depois da pandemia. A gente tem a possibilidade de ir para empresas, cada vez mais as empresas querem um cirurgião dentista, quer seja para fazer pesquisa, quer seja para cargos de gestão, né? Porque tem toda uma particularidade aí da odontologia e que é importante ele ter esse conhecimento para depois também desempenhar aí alguma função de gestão dentro das empresas. Odontologia do esporte, né? Então, às vezes as pessoas nem imaginam, mas a gente já tem hoje estudos mostrando que às vezes a mordida, a oclusão, uma infecção vai afetar o rendimento do atleta de alta performance, né? Então, também é uma outra área que agora a gente já vê aí cirurgiões dentistas dentro dos clubes, futebol, basquete, tá? A parte de pesquisa, né? Então, a gente tem aí dentistas que acabam optando mesmo por seguir carreira de pesquisador. O sistema público, o SUS hoje, é um grande empregador, né? A gente tem mais de 70 mil dentistas que são empregados pelo SUS, tá? A parte de perícia, a gente sabe que a arcada dentária ela é única, assim como o DNA. Então, cada vez mais cresce aí a figura do dentista que vai fazer essas avaliações, às vezes em cena criminal, né? Identificar ali pessoas. Então, toda uma área que vem crescendo bastante também, tá? A própria docência, né, é uma possibilidade. E eu acho que o mais legal é a gente conseguir conciliar as áreas. Então, o dentista ele pode trabalhar no hospital e ter o próprio consultório. Ele pode trabalhar no SUS, por exemplo, né, numa UBS, e ele pode também ter ali o consultório próprio. Ele pode trabalhar em consultório de colegas, né? Então, conciliar pesquisa e prática clínica. Eu acho que a gente tem essa possibilidade, isso alavanca muito aí a nossa carreira. Acho que as áreas da odontologia aí que vem crescendo, né? A própria hospitalar é uma que recentemente virou especialidade, mas a gente tem a parte de estética, a gente tem aí, acho que a gente tem bastante área da odontologia que vem se posicionando e ganhando espaço. Temos mais perguntas aqui. Temos perguntando assim se tem bolsas, né? Então, a gente tem aqui na faculdade, a gente tem algumas bolsas por critério socioeconômico. Isso também é importante, tá? Porque aquela pessoa que vai pedir a bolsa, ela precisa entrar no site da graduação de odontologia, ela faz a inscrição do vestibular dela pela VUNESP, mas ela precisa entrar no site de graduação de odontologia, lá tem ali um link, tem um formulário para preencher, né? E aí tem todo um departamento, uma área que vai fazer essa avaliação. E o critério é socioeconômico. Então, às vezes as pessoas perguntam, se eu passar em primeiro lugar, eu vou ganhar bolsa? Não, né? Então, a pessoa precisa passar no vestibular e aí a gente vai distribuir algumas bolsas. Além da bolsa, a gente tem outras possibilidades. Eventualmente uma monitoria, então conseguir conciliar com alguma atividade administrativa, isso pode gerar um abatimento na mensalidade. A própria pesquisa, né? Depois de fazer aqui projetos de pesquisa e pedir solicitação aí para apoio para bolsas de pesquisa. Então, a gente tem essas outras possibilidades também, tá? Temos perguntas para as meninas? Vocês também são preparados para lidar não só com a técnica, mas também com a gestão, por exemplo? Sim! Nós temos uma matéria chamada Gestão e Inovação, na qual a gente tem desde o primeiro semestre e vem numa construção. Começa desde da gente próprio, falando quem é você, quais são suas dificuldades, para um segundo semestre, que daí você começa a olhar para o outro. E nesse processo a gente chega em como como fazer a gestão do seu próprio negócio, do mesmo jeito que a Letícia falou, precificando, sabendo qual preço devo botar no meu procedimento e como eu lido com o meu próprio consultório. Então, vem muito disso e a gente vai aprender isso na faculdade, tem na nossa grade e é muito legal. Até complementando, é importante, gente, porque ela não é uma disciplina, só uma orientação profissional. Normalmente as faculdades têm, às vezes, um semestre e faz uma orientação geral, tá? A gente entendeu que precisava ir além, e por isso do primeiro ao último semestre. E realmente o primeiro semestre, às vezes até os alunos perguntam, mas por que eu preciso ter uma disciplina em que eu vou falar de gestão de conflitos, que eu vou olhar e pensar em propósito, né? E realmente a gente começa a trabalhar essa transição do ensino médio para o profissional, essa necessidade da gente se regular, entender como que a gente se comporta, né? E aí a gente vai trabalhando essas questões para depois chegar em liderança, trabalho em equipe, né? Então, gestão de tempo. E aí a gente vai dando métodos mesmo
de como que o aluno pode fazer tudo isso para a sua própria vida e utilizar isso na sua vida profissional. E aí isso vai evoluindo. Como eu falei para vocês, tem um momento que a gente foca em inovação. E aí a gente tem uma parceria com o Departamento de Inovação do Einstein, e aí a gente vai falar de biodesign, design think, e o que isso tem a ver com o odonto? Né? Mas são ferramentas já estabelecidas, tá? E que a gente sabe que isso faz com que a gente enxergue melhor qual é o problema que eu preciso aqui, que está acontecendo. É esse problema? Como é que eu vou fazer uma pesquisa para me dar sustentação com isso aqui? Como que eu vou colocar em prática, então, a solução, para eu ser mais assertivo? Né? Às vezes a gente pensa em inovar e pensa em tecnologia, não necessariamente. Pode ter tecnologia ou não, né? Mas tem todo esse método que faz parte ali dessa parte, dessa disciplina de gestão profissional e inovação. E aí outras possibilidades, né? Então, marketing, o que é o marketing digital, como é que eu uso, né? Como é que eu me posiciono em rede social, preciso, não preciso, o que eu posso, o que eu não posso, né? Então, todo esse tipo de discussão e possibilidades de carreira, que é o que a gente estava falando, outros modelos de negócio. Será que só tem o consultório? É por que o dentista não pode montar uma startup, por exemplo? Claro que pode, já tem vários fazendo isso, mas a gente precisa dar ferramenta para o nosso aluno, né? Então, por isso que a gente tem essa disciplina do começo ao fim, para que saia um dentista empoderado e que quando ele estiver no mercado, ele não fique perdido sobre o que fazer e como fazer. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante. Puxando bastante o que a Letícia falou, é da gente olhar, nós que estamos no curso, e falar, gestão e inovação, tá? A gente pensar nesse nome e falar, o que tem a ver isso, a odontologia, né? De uma perspectiva nossa, não tem muita coisa a ver. Inovação, assim, como eu vou inovar sendo um dentista? Porque muitas vezes na nossa cabeça fica muito restrito à clínica, como eu já falei antes, ou ao hospitalar. Então, é uma coisa que a gente tem como matéria e é um diferencial muito grande justamente por integrar essa parte de temos que entender o que nós estamos sentindo agora, é bem parecido com um projeto de vida, o que entra de novo, o que isso tem a ver com a odontologia, né? Mas tem tudo a ver justamente por a gente estar lidando com o próximo, por a gente estar em contato direto com o próximo, por a gente estar em contato com pessoas e estar ali operando na cavidade bucal da pessoa, que é uma parte muitas vezes estética, a boca, como a Letícia já colocou anteriormente também. Então, é uma matéria que a gente acha muito necessária justamente por ter essa conexão com as pessoas, além do fato de, como colocado também, de a gente poder ter uma clínica ou poder montar um consultório odontológico ou poder trabalhar em outras áreas também, que é muito questão de gestão. Essa gestão que a gente tem odontológica, a gestão, a gente precisa ter ideia do que estamos fazendo, de como isso vai impactar o próximo e como vai impactar nós mesmos, quais são as ferramentas que a gente utiliza, quais são as forças do caráter que a gente muitas vezes vai ter que colocar em prática para entender o que está acontecendo com o próximo, para entender como nossa clínica ou o nosso consultório vai mudar, de certa forma, a outra pessoa. Além disso, também, tem a questão das nossas próprias emoções, que a gente aprende a lidar muito com isso, porque temos que aprender a lidar com a dor do próximo, temos que aprender a lidar como a outra pessoa vai reagir a, de repente, uma notícia ruim, a um diagnóstico ruim que a gente vai dar. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar desde cedo para poder, no final, exercer a profissão com qualidade, com disciplina, com entendimento pleno do que vai acontecer com as consequências dos nossos atos, né? E aí, eu acho que é isso. Muito bom. E olha, gente, elas estão no primeiro ano, hein? Tô orgulhosa aqui enquanto coordenadora de vocês, viu? Porque elas estão trazendo aí coisas bastante, né? Em 6 meses de curso, já conseguiram ter aí esse entendimento de como que funciona aqui a odonto no Einstein. Veio mais uma pergunta falando como que funciona o vestibular para odonto, tá? Então, o vestibular para odonto, ele, como as meninas comentaram, é uma fase só, né? Então, você tem que fazer a inscrição pela VUNESP. As inscrições, elas vão até o dia 19 de setembro, tá? Então, isso é importante, porque eu sei que quem agora está no 3º ano aí do ensino médio vive essa antecipação ali, né? Então, acho que o 2º semestre ele fica muito corrido. Então, é lembrar da data, porque depois, se passou a data e não fez inscrição, aí realmente já fica mais complicado, porque não tem como, né? Tem a prova, tem a data, então precisa se organizar para isso, tá? Lembrar, então, que o vestibular é via VUNESP e até dia 19 de setembro. Tá? Uma fase só, e como as meninas comentaram, são 50 questões, testes, múltipla escolha, 5 dissertativas e uma redação, 5 horas de prova. Então, é assim que é o vestibular da odonto.
Tem uma outra pergunta aqui perguntando qual que é o perfil do aluno, né? O que é o perfil do nosso aluno hoje? É um perfil, normalmente, né? As pessoas vêm aí terminando o terceiro ano, entram aqui com a gente, alguns fazem cursinho, outros fazem cursinho junto com o terceiro ano. Então, vem ou do ensino médio ou, de fato, do cursinho. Eu acho que o aluno da odonto é um aluno que se vê cuidando do próximo, né? Então, se vê ali atendendo o paciente, tem essa afinidade pela área da saúde, é uma pessoa que gosta realmente de fazer, de pôr a mão na massa, como a gente falou, porque o curso da odonto tem essa particularidade, né? A gente tem que atender o paciente, não é só observacional ou só desenvolver o raciocínio clínico. A gente tem também que atender, a gente faz o procedimento do paciente. Então, normalmente é uma pessoa que gosta, né, de conversar, gosta de pessoa, gosta de conversar, tá? E isso pode ser tímido, a gente tem muito aluno que chega tímido aqui pra gente, então isso não é um problema. Inclusive, é o contrário, né? A ideia da metodologia ativa, da gente trabalhar em grupo, uma das ideias é a gente treinar a comunicação assertiva. Então, você pode continuar tímido, mas vai precisar desenvolver essa comunicação assertiva. E é uma habilidade que a gente vai treinando aqui. Então, praticamente, acho que esse é o perfil aí da odonto. O que mais que a gente pode comentar aqui para vocês? Tem mais alguma dúvida ali? Uma coisa que a Letícia falou é da gente chegar tímido, poder chegar tímido e depois ir se soltando, né? Uma coisa que ajuda muito é a atlética, que é uma coisa que a gente tem um contato inicial no primeiro semestre, que a gente vai descobrindo, que se abrem as vagas para a gente poder entrar de fato na gestão dos jogos, na gestão de todo o esquenta aí para os jogos também, das festas. E muitas vezes muitas pessoas chegam mais quietinhas, mais na delas. E quando elas veem a oportunidade de entrar na atlética, que é uma coisa super animada, que tem uma gestão divertida, que é todo mundo assim, tendo super organizado, mas sendo também mais comunicativo, porque tem que dar os recados, tem que passar de sala em sala, de certa forma. Tem o contato também com as outras ligas, a gente tem a nossa liga, mas tem que ter o contato com as outras turmas, outras faculdades. Então, é uma coisa que a gente pode chegar mais quietinho, mais recatadinho e depois ter o maior desenvolvimento conforme a gente vai entrando na atlética e descobrindo essas outras essas outras atividades extracurriculares que tem dentro do Einstein. E a atlética é uma gigantesca que pode ser uma ótima maneira de se desenvolver. Acho que outra coisa que eu lembrei é questão de mais atividades desses centros. Por exemplo, temos o centro acadêmico, que sempre impulsiona muitas ações legais, como palestras, parcerias com a Colgate, com a GAN. São muitas parcerias muito boas. Tem também a empresa Júnior, onde é multidisciplinar, com todos os cursos do Einstein, e é demais, porque é uma empresa que realmente tem seu CNPJ e sempre está abrindo vagas com todos os cursos. Tem também os projetos sociais do Projeto Travessia, que são muito incríveis. Você tem possibilidade de exercer a sua profissão com multidisciplinariedade, com muitos outros cursos, onde você pode botar a mão na prática lá e ter conhecimentos únicos nas ações sociais. E é incrível poder ter essas experiências. Tem uma pergunta que eu acho que é um pouco assim desafiadora, né? Assim, alguma dica para descobrir se a odonto é minha vocação, né? Eu acho que ela é desafiadora, gente, porque é difícil ali você, com 17 anos, e eu falo até por mim, né? Eu decidi que eu ia fazer odonto no final do segundo ano aí do ensino médio. E aí eu ficava muito na dúvida. Eu sabia que eu gostava da área da saúde, tinha uma afinidade mais por a área de biológicas, me via cuidando de pessoas. Mas eu falei, será que eu faço medicina? Será que eu faço odontologia? E eu ficava ali nessa dúvida, né? Num certo momento, assim, se você for avaliar, são todas as áreas que vão estar ali com o paciente, que vai desempenhar esse papel, né, do cuidar. Depois a Mel vai completar, mas é desafiador, assim, será que eu só vou ser feliz com uma coisa ou com outra? É a vocação? Eu acho que mais do que isso, sabe? A gente tem que buscar um lugar que a gente consiga realizar, né? Isso é mais importante até. Se você está dentro de um espaço em que você consegue realizar aquilo que você gosta, que é a área da saúde, eu acho que isso você vai encontrar ali uma motivação. Então, por isso que eu acho que o lugar também é tão importante, né? Porque lá você consegue de jeito. Não,
né? Se você estiver num lugar com pessoas boas, com excelência, né? Você vai conseguir achar ali alguma coisa que você goste. Lógico, né? Você separou. Olha, eu já falava, ó, exatas, você trabalhar só com matemática? Não é para mim, né? Eu sou da área aqui da saúde. Dentro dessa área, o que eu posso buscar? Acho que a Mel tem uma dica boa para isso. Fala, Mel. Gostei muito desse termo da vocação, que era uma coisa que sempre me pegou muito no meu ano de vestibular, que é esse medo de tipo, e se eu não tiver na minha vocação? Como que eu descubro a minha vocação? E é realmente uma dúvida que eu não tenho resposta. Mas uma coisa que ajuda muito é você pegar qual que são as minhas habilidades. Por exemplo, é uma coisa que a minha mãe sempre fala. Você procura a sua habilidade. Por exemplo, eu tenho uma habilidade motora fina. Então, tipo, quais profissões podem se encaixar na minha habilidade? E nisso você vai começando a discernir qual seria a sua vocação. Claro, também com uma oraçãozinha ali, né? Uma ajudinha aqui. Você vai discernindo qual que é a vontade. E isso se afirma que é a sua vocação a partir do momento, por exemplo, se você começou a pensar em odontologia e você ficou na dúvida, essa é a minha vocação, a partir do momento que você começar a fazer o vestibular não, né? A partir do momento que você começar na odontologia, você vai se sentir preenchendo. E você vai falar, cara, é isso. E foi o que me aconteceu. Eu ficava, será que essa é a minha vocação? E a partir do momento que eu comecei na odontologia no Einstein, fiz os estágios e tudo, eu me senti totalmente preenchida e falei, é isso. E você sente uma felicidade plena. Então, fica tranquilo que a vocação é um problema, sim. E vai achar. Eu acho que se você tiver num lugar que consiga te oferecer possibilidades, né? Acho que isso é muito importante. A gente, de fato, tem muitas opções por aí e, às vezes, nem todas estão, de fato, voltadas para dar o melhor ensino. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode garantir. Outra coisa que vale a pena, vem visitar a gente. Eu acho que você conhecer, olhar para a estrutura, né? A gente tirar dúvida ali, tete a tete, acho que faz muita diferença e isso pode aí já mostrar que você está no caminho certo. Bom, a gente está chegando aqui na parte final. Tem mais coisa? Não. Vai lá, Valém vai falar. Eu só ia falar de mais uma coisinha também, pegando o gancho aí daquelas atividades extracurriculares. Umas coisas que tem aqui no Einstein também são alguns clubes. Por exemplo, surgiu esse ano o Clube da Leitura, que é uma coisa bem nova. A gente já viu também roda de crochê, que são coisas bem diferentes que tem. E são eventos, assim, acontecem em dias esporádicos, mas são muito legais, porque é uma coisa diferenciada que a gente tem um contato aí a mais. Por exemplo, crochê, né? Eu nunca fiz crochê assim, mas é muito legal da gente explorar esse nosso lado também, principalmente nós que da odonto, né? Que trabalhamos muito com a mão, trabalhamos muito na comunicação. É um caminho legal a se explorar e é uma coisa legal de se fazer, porque a gente está em contato com outras pessoas de outros cursos que estudam com a gente, essa comunicação a mais que a gente tem e essa nova habilidade, esse novo hobby que eventualmente a gente pode vir a descobrir também. Então, agora, só para a gente aí encerrar, acho que a gente falou aqui sobre várias possibilidades, desde a carreira de odonto até o curso aqui da graduação do Einstein, né? As meninas foram ótimas, trouxeram aqui as experiências. Fica um convite, né, para quem quer vir ver aqui a instituição, conversar de perto, tirar praticamente faltar um mês aí para a inscrição do vestibular. Então, é possível agendar e falar com a gente. E, inclusive, estamos falando assim, se vocês comentarem aí no link eu quero, né, é só escrever eu quero aí no link que vocês vão receber mais informações também sobre o curso. Então, quem quiser ali receber mais informações, não esqueçam de escrever ali eu quero, tá? Que aí vocês conseguem receber mais informações. Vou passar para as meninas aqui também para se despedirem. É isso. Tchau, gente. A gente deseja que vocês consigam, porque é uma maravilha a gente deitar a cabeça no travesseiro e falar, no dia seguinte eu tô indo para Albert Einstein, tô indo para a faculdade. E é uma realização muito grande, é muito gostoso a gente deitar e saber que estamos aí de cumprir a nossa obrigação e que a gente vai acordar no dia seguinte e a nossa motivação é ir para o Einstein. A gente espera ver todos vocês no ano que vem aqui na faculdade. Sim.